Então, com a palavra o engenheiro Battaglia, que vai falar sobre aplicações da inteligência artificial, desafios e soluções. Boa tarde a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer ao convite, em nome do comandante Joel, ao Clube Naval, e, obviamente, a presença de todos vocês que nos envaidece, com a possibilidade de falar sobre um tema bastante interessante. Eu estava pensando agora há pouco, eu tenho uma filha que está concluindo a sua graduação lá no Instituto de Tecnologia de Haifa, em Israel. Aí uma coisa tão diferente, eu precisei ir procurar lá no Google e descobri que bom dia lá a gente fala Boker Tov. Então, com muita frequência eu mando para ela uma mensagem de manhã, Boker Tov, e depois de uma semana o meu celular, quando eu digito o B, ele já me pergunta, você quer digitar Boker Tov? Essas coisas hoje em dia já não surpreendem mais a gente já está tão acostumado com essa pervasividade da inteligência artificial que quando isso acontece parece natural, né? Mas o professor Raul muito bem mostrou, isso tem uma história, tem uma construção que nos trouxe até aqui. A minha proposta hoje é falar um pouco de como que a Huawei trata esse tema da inteligência artificial e como que ela leva essas soluções para o mercado. Antes de mais nada, assim, hoje em dia já está mais difícil ninguém ter ouvido falar da Huawei, graças à ajuda que tivemos do governo americano. Todo mundo hoje conhece e sabe que Huawei é sinônimo de 5G. Mas quem que é a Huawei? A Huawei é uma empresa que foi fundada há aproximadamente uns 30 anos e que é líder no fornecimento de soluções de tecnologias de informação e comunicação. Tem um portfólio extremamente extenso e tem como objetivo, como visão, levar o poder da conectividade para cada pessoa, lar, organização, rumo a um mundo totalmente conectado e inteligente. Essa é a declaração de missão da empresa. Então, é uma empresa que tem 180 mil funcionários, dos quais 80 mil trabalham em pesquisa e desenvolvimento. São perto de 15 bilhões de dólares por ano investidos em desenvolver e buscar novas soluções. Então, aquele preconceito do chinês copiando é de décadas atrás. Quer dizer, hoje tem muito trabalho e investimento para construir coisas novas. Quando a gente traz esses temas, eles são frutos de muito trabalho. A Huawei enxerga isso num documento colocando para 2025, um mundo em que todos os objetos vão ter algum tipo de sensoriamento, de alguma percepção do mundo à sua volta, de que todos os objetos e todas as coisas vão estar conectadas entre si, trocando uma imensidão de dados e informações. E um mundo em que em todos os lugares você vai encontrar inteligência sendo aplicada. Então, dentro desse contexto, a Huawei desenvolve a sua estratégia focando em 3 tipos de clientes. O cliente principal, original da empresa, que é o cliente, são as operadoras de telecomunicações no mundo. As pessoas que usam os recursos, e isso o mais emblemático hoje são os dispositivos, os celulares, que estão sendo bastante desenvolvidos, e também as empresas e governos que fazem uso dos recursos, tanto de comunicação quanto de processamento. Então, nesse contexto, a Huawei se desenvolve e trabalha. Deixa eu fazer agora 2 pausas para entrar de fato no tema. Não vou fazer propaganda da empresa,
por si só. Primeira coisa é, também resgatando um pouco o que o professor Raul nos trouxe, é inteligência artificial. Que vem a ser isso? Né? Se a gente olha um pouco algumas teorias de por que nós, na nossa espécie, é diferente das outras em termos de inteligência, o que é essa inteligência que a gente traz? Obviamente, isso é um mundo que não vou me atrever a entrar, mas eu vou trazer 3 teorias diferentes. Uma delas diz, olha, nós somos capazes de especificar, de ser mais precisos naquilo que a gente fala, naquilo que a gente comunica e, portanto, no que a gente recebe de informação e, portanto, a gente consegue trazer um contexto maior do mundo e, portanto, consegue interagir melhor. Tem uma segunda teoria que é curiosa, que ela diz a inteligência ela surge a partir do momento em que você a revolução cognitiva ela acontece no momento em que você é capaz de fofocar, simplesmente falar, essa pessoa tomou essa ação, falou isso de você ou se relacionou com outro, portanto eu começo a criar de uma forma abstrata, não de uma forma concreta, né? Não estou falando de mamutes no desfiladeiro, estou falando de relações de confiança, como que eu entendo o contexto no qual eu estou e como que as pessoas estão interagindo e, portanto, o que eu posso esperar delas. Ou, de uma forma mais simplificada, eu posso falar, não, é a nossa capacidade de entender o futuro, de predizer o futuro. Então, nesse contexto, a gente coloca inteligência artificial, a gente pode, talvez, colocar como as várias ferramentas, as várias técnicas, as várias possibilidades de aprender, de reconhecer padrões e, dentro desses padrões, já saber o que esperar, saber o que vem pela frente, prever os eventos, prever como que os eventos vão ser influenciados por diversos cenários e, portanto, como que a gente pode, de repente, tomar uma decisão, tomar uma ação para que esse cenário mude e o evento esteja mais de acordo com aquilo que eu espero. Tá? Poder atuar e poder reconhecer qual foi o resultado da atuação. Então, inteligência artificial é um tema bastante amplo, com muitas técnicas e com várias nuances, mas que a gente vai entender como a capacidade de prever, né, determinar os padrões, prever e poder atuar em cima e reconhecer qual foi o resultado da atuação. Segunda licença que eu peço agora, eu já estou aqui há provavelmente uns 10 minutos, falando de 8, falando de Huawei, e alguém vai falar, mas você está falando de Huawei, cadê 5G? Então deixa eu fazer um parênteses aqui muito rápido e falar do 5G. Para quem não sabe, a próxima evolução dos sistemas de comunicação móveis, chamado de quinta geração, 5G, ela traz uma série de requisitos, uma série de especificações muito pesados com relação ao que eu tenho hoje. Ela diz, eu preciso ter 10 vezes mais capacidade de transmissão. Quer dizer, eu estou falando de aplicações que vão, tipicamente, consumir 100 megabits por segundo, mas podem chegar a 1 giga, 10 gigabits por segundo. Eu estou falando de tempos de resposta na faixa do milissegundo, quer dizer, tipicamente de 10 milissegundos, mas eu também posso buscar aplicações como os carros autônomos que exigem que eu tenha uma resposta na casa do milissegundo. E, ao mesmo tempo, que seja super confiável. Então, esse caso de uso é chamado de Ultra Reliable Low Latency Communication. E, por fim, o último conjunto de especificações fala dos casos de uso voltados à quantidade de conexões simultâneas. Eu estou falando de 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado sendo habilitadas dentro dessa rede. Agora, por que eu trago o 5G e o que isso tem a ver com inteligência artificial? Tem 3 aspectos fundamentais. O primeiro aspecto é que essas especificações elas trazem a possibilidade de se pensar
diferente em termos do que a gente é capaz de fazer com a interação entre os dispositivos, IoT e a comunicação para poder desenvolver novas aplicações. Quer dizer, os casos de uso se transformam na hora que a gente tem o 5G disponível. O segundo ponto é o 5G, para ser implementado, ele precisa de uma infraestrutura que também habilita muitas das aplicações do 5G. E o terceiro ponto que é fundamental é o 5G, para você conseguir alcançar estes pontos todos e toda essa demanda tecnológica, você precisa de usar o 5G, a inteligência artificial na própria construção da rede e na própria operação da rede. Então tem uma série de aspectos de uso da inteligência artificial embutidos na própria construção do 5G. E é por isso que a Huawei traz esse tema de maneira tão forte. Tanto o tema do 5G, que está na raiz, quanto a inteligência artificial, um desenvolvimento bastante forte. Qual é a estratégia que a empresa tem com relação a 5G? São 5 pilares, é um portfólio integrado, um full stack, todos os cenários dentro da mesma conjunto, do mesmo framework, do mesmo quadro. Um ecossistema global e aberto, quer dizer, ninguém pode ter a ilusão de que vai desenvolver tecnologia, que vai inovar sozinho. Hoje em dia você precisa ter interação com o mundo acadêmico, com as outras empresas e com os usuários e clientes. Você tem uma necessidade de desenvolvimento de pessoas pensando em inteligência artificial, em como disponibilizar e como usar, e uma série de ações em pesquisa básica, que eu vou dar, das quais eu vou dar 2 exemplos agora. E isso com que finalidade? Nos extremos, eu estou falando de otimização da própria gestão da empresa e um desenvolvimento de todo um portfólio de novos produtos para serem vendidos, que está no Atlas, e ao mesmo tempo a disponibilidade de desenvolver soluções para as operadoras, que a gente chama de Softcom AI, de soluções para as aplicações pessoais, o EI para soluções corporativas e Fusion Mind como uma infraestrutura de computação para habilitar tudo. Então, para fazer esse desenvolvimento, eu vou aqui só destacar 2 pontos importantes. Primeiro, a parte de pesquisa básica. E aqui eu estou falando de chipsets, estou falando de desenvolvimento de novas arquiteturas de computadores, estou falando de materiais, o grafeno, como, por exemplo, como um elemento para o apoio à dissipação de potência dentro dos dispositivos, de forma a trabalhar tanto na parte de rede, quanto na parte de soluções de nuvem, quanto na parte de dispositivos. Uma das inovações que a Huawei tem é, dentro do chipset, uma arquitetura de computação escalável. Estou falando de 4.096 núcleos dentro de um chip dedicado e especializado em desenvolvimento de algoritmos para redes neurais. Então, essa é uma das coisas que surgem dentro desse pacote de inovação. Se eu vou falar, então, eu vou rapidamente colocar como que se aplica a inteligência artificial, quais são as aplicações que a gente tem para as operadoras de telecomunicações no mundo. Nós chamamos de Softcom AI. O TM Forum levanta uma série de casos de uso em que a inteligência artificial traz valor para as operadoras de telecomunicações. Então, eu estou falando tanto na construção e na operação das redes, eu estou falando na redução de emissão de carbono, eu estou falando na possibilidade de uma melhor interação e uma economia na forma de interação dos clientes com as operadoras, eu estou falando em melhor entendimento do que eu estou vendendo e para quem, e portanto uma economia na forma de fazer negócios, eu estou falando
na operação, na geração de receita, na cobrança. Estou falando de redes com menos necessidade de operação e, portanto, menos sujeitas a falhas decorrentes de uma operação indevida. Então, tem uma série de casos em que o uso da inteligência artificial salva a operadora de uma interação que pode estar mais sujeita a erros do que através de um algoritmo. Como que a ROI desenvolve isso? Com o sonho de uma rede autônoma, uma rede em que eu não preciso fazer nada. Quer dizer, a rede vai se desenvolvendo e oferecendo serviços. Ela parte, então, da ideia de automatizar as operações dentro da rede. Depois, para ter uma auto-otimização desta rede e da forma como ela opera, uma auto-regeneração, quer dizer, se tiver algum problema, a própria rede identificar o problema e resolver, e, por fim, a autonomia, que tem a ver com o processo de expandir e oferecer recursos quando eles são necessários. Tá? E os passos que a gente... como que a gente olha isso de uma forma mais pragmática? É muito bonito a gente falar do conceito, mas a gente tem que ir mais para a prática. 4 áreas são muito evidentes quando a gente começa a trabalhar a inteligência artificial na área de operações de telecomunicações. A primeira é a eficiência energética, a segunda é o melhor uso dos recursos, a eficiência operacional de todos os recursos alocados para executar a operação e, por fim, muito importante também a experiência com que as pessoas percebem os serviços que são oferecidos. Tá? E isso, dentro de se a gente quiser colocar num roadmap, a gente passa em 5, assim, dentro da arquitetura de evolução desse conceito de redes autônomas, ele passa por 5 níveis. Quer dizer, desde aquele nível em que todas as operações são manuais, até aquelas operações, num primeiro nível, em que eu ponho scripts e começo a automatizar coisas que são repetitivas, até um segundo nível, em que eu automatizo funções fim a fim. Então, se alguém quiser uma VPN nova, se alguém quiser montar uma rede com um determinado nível de segurança e serviços, eu já tenho processos automáticos para fazer isso, com inteligência artificial. Num terceiro nível, eu já ter a percepção de que é necessário uma designação de algum recurso ou responder a algum evento da rede e poder responder a isso. Num quarto nível, eu já poder identificar qual vai ser a próxima demanda e começar a buscar essa demanda e a alocação dos recursos de forma correspondente. Quer dizer, isso levando para um quinto nível em que a rede se opera e se mantém só. Como que a arquitetura que entrega esse roadmap? A gente volta para as bases da inteligência artificial na aplicação, em que eu tenho uma geração muito grande e contínua de dados que são coletados e tratados dentro de um ambiente Big Data, plataformas de machine learning para você entender, para você poder gerar modelos de como responder e como prever cenários e como responder a eles. Uma plataforma de inferência que, uma vez descoberto um modelo, ela consegue aplicar determinadas decisões de negócio, e um marketplace, que é um intermediário, que uma vez que eu tenho os modelos, eles ficam disponíveis na nuvem para que possam ser usados pelas plataformas de inferência e gerarem as aplicações no dia a dia. Tá? Todos esses pontos requerem atenções, tem desafios específicos, quer dizer, o Data Lake
na área de telecomunicações é muito vasto e muito heterogêneo. Então, a questão de você buscar uma governança de dados, você buscar gestão de dados, você buscar toda a capacidade da qualidade, você garantir que não tem dado duplicado, faltando ou com má qualidade dentro do seu reservatório é importante. Então, desenvolver a cada uma dessas áreas tem ferramentas que precisam focar nesse tema e permitir que a qualidade da informação que esteja sendo usada seja adequada para a resposta ser adequada também. Do lado da plataforma de treinamento, aqui eu tenho uma dificuldade que normalmente as informações que eu tenho disponíveis para treinamento elas não são tão fáceis de se obter e gerar, assim, os casos são muito particulares. Então a questão de você ter o aproveitamento, o compartilhamento e a interação global facilita essa atuação. E nos mecanismos de inferência, o principal é você ter modelos de desenvolvimento voltados dentro do modelo Agile para que você possa aplicar, ver o resultado e a cada interação poder ser capaz de melhorar o aproveitamento e a resposta que o seu sistema dá para as operações. Como que são, eu não vou entrar em cada um das arquiteturas. Vamos direto para algumas aplicações específicas que a gente pode ter dentro das operadoras de telecomunicações. Por exemplo, o conceito de que se eu não estou usando, eu não preciso gastar energia com isso. O 0 bit, 0 watt. Por que isso? Porque hoje eu tenho boa parte, se a gente olhar as 10 maiores operadoras de telecomunicações do mundo, elas têm uma conta de luz de 14 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, tem muito dinheiro mantendo máquinas ligadas e ativas. E o site consome muito disso. Os data centers também. Então, ter sistemas de inteligência artificial que detectam e prevejam a flutuação do tráfego e, dado um modelo, ele sabe que ele pode desligar uma portadora ou que ele pode desligar um determinado conjunto de recursos de comunicação para aliviar o consumo, isso gera uma economia que pode ser medida aí na faixa dos 20% a 30% de economia do site. No data center é a mesma coisa, quer dizer, se eu não tenho recursos sendo consumidos e eu não tenho geração de calor, muito dos sistemas, tanto a parte de processamento quanto a parte de ar-condicionado, que eu posso trabalhar e alocar de forma dedicada e mais específica, gerando economia no consumo de energia. Uma segunda área de desenvolvimento de aplicações específicas é a questão de você poder usar recursos, usar melhor os recursos. Aqui eu vou de novo voltar um pouco à questão do 5G. Um dos temas que o 5G traz de forma mais marcante é o uso chamado de antenas MIMO. Quer dizer, eu faço múltiplas recepções e múltiplas transmissões na mesma antena e, portanto, uma dos resultados disso é que eu posso fazer, ao invés de eu iluminar toda uma área com o mesmo sinal de rádio, eu consigo fazer um feixe de rádio mais dedicado, eu chamo de beamforming. Então, esse feixe de rádio ele pode ser dedicado às pessoas que estão dentro daquela área de cobertura ou a pontos específicos, inclusive com orientação vertical e horizontal. Então, obviamente, projetar esses feixes e configurá-los não é uma tarefa que se faça manualmente. Quer dizer, se busca sistemas de inteligência artificial entendendo como que é a dinâmica, como que são os recursos para você poder fazer
essa locação e essa programação. Da mesma forma, você entender que um sistema está sendo colocado numa estação de metrô ou numa autoestrada ou num estádio de futebol e as configurações vão ser diferentes e eu preciso ter isso configurado de forma automática para poder trabalhar, né? E, ao mesmo tempo, na medida que eu tenho sistemas inteligentes que garantam a cobertura, eu posso garantir uma melhor disponibilidade, melhor serviço para os clientes. Última aplicação que eu trago aqui mais dedicada para dentro dessa área é uma melhoria do desempenho das redes ópticas, em que eu prevejo, o sistema consegue prever a degradação do sinal na fibra óptica e descobrir que ela vai falhar daqui a 2 semanas. Então eu faço a manutenção programada e troco aquele trecho de fibra ou os equipamentos antes que a falha se apresente. Então eu economizo, eu programo e eu tenho um melhor serviço para os meus clientes. Em todos os cenários de implantação do 5G, tanto no planejamento da rede, quanto na própria configuração, na automação dos processos de configuração, na otimização da rede uma vez implantado, e na operação, a inteligência artificial, ela não é que ela é útil, ela é necessária. Então, aplicações dentro de inteligência artificial aqui são diversas. Quando a gente fala de soluções corporativas e para governo, o que a gente traz eu trago todo o arcabouço de desenvolvimento, todo o framework, toda a tecnologia de disponibilizar os recursos de inteligência artificial e deixo isso dentro da nuvem de uma forma aberta e sob demanda para as empresas. Então, hoje, tipicamente, para você montar uma mínima infraestrutura de inteligência artificial do lado corporativo, você pode facilmente falar de $1 milhão de recursos de software e hardware. Então, à medida que você possibilita colocar esse framework em nuvens, aí você abre espaço para que várias empresas busquem inovação dentro desse segmento. Eu vou trazer só alguns, eu não vou entrar aqui na questão. O stack é basicamente o mesmo usado para telecom, mas disponibilizado em nuvem para as operadoras, para as empresas, olhando vários segmentos. Aqui a gente vai encontrar carros autônomos, vai encontrar o segmento financeiro, vai encontrar as mineradoras, enfim, todos os ambientes. E a gente pode falar, por exemplo, aplicações hospitalares. O professor Raul mencionou a questão do reconhecimento facial, é um tema importante, mas de repente você, numa sala, num ambiente de pessoas, você identificar movimentos bruscos, movimentos anormais, de repente uma temperatura elevada, ou até, dependendo do tipo de sensor, batimentos cardíacos anômalos, você pode começar a buscar uma forma de atendimento diferenciada dentro de um ambiente de controle de saúde, né? Você pode, aqui um exemplo também identificando imagens, você saber se a manipulação de pacotes, uma carga e descarga está sendo bem feita ou se o cara está jogando de qualquer jeito, se está quebrando os equipamentos. Então, isso tem a aplicação concreta de parceiros e usam solução para fazer análise de imagens de forma recorrente, né? Eu posso também trazer, no caso médico, também o professor Raul já mencionou, o treinamento de amostras, o que é uma amostra normal, que é uma amostra de um tecido com problema, com uma patologia, e melhorar o diagnóstico ou acelerar o diagnóstico feito pelos médicos. Identificação visual de linhas de transmissão. Então, por exemplo, quando eu identifico que tem alguém entrando numa área indevida, quando eu tenho objetos que não deveriam estar lá, né? Ou fogo e fumaça,
tem uma série de recursos que uma inspeção visual pode permitir fazer de uma forma bastante mais eficiente quando a gente está com inteligência artificial. Reconhecimento, isso aqui são agora alguns exemplos de entidades que estão estudando, estão aplicando essas soluções, por exemplo, aqui para reconhecimento facial dos usuários do metrô, ou para análise de crédito de sistemas bancários. Então, todas essas... a estrutura é a mesma de eu buscar, coletar as informações, tratar de forma sistemática e gerar os resultados de inferência. Análise de crédito, novamente, são aplicações dedicadas, e pesquisas em carro autônomo. Também a parte de segurança pública. A gente viu agora, no último carnaval, algumas aplicações de reconhecimento facial já aplicadas. Teve manchetes na Bahia, no Rio, de possibilidades de uso de reconhecimento facial e de identificação de pessoas, usando as técnicas, inclusive algumas desenvolvidas por nós. Só por fim, eu vou fazer uma breve, uma palavra só a respeito de inteligência artificial aplicada aos dispositivos. Isso aqui é uma gama muito ampla de aplicações, como eu já mencionei, mas a gente pode trabalhar dentro deste segmento com a atomização dos recursos e dos modelos de inteligência artificial, dos modelos de predição e de inferência, para poder disponibilizá-los através de uma rede de alta velocidade, de alta disponibilidade, para várias aplicações. Então, quebrar a questão dos silos e fazer um modelo para cada aplicação, mas deixar cada tipo de modelo disponível para muitas aplicações. Espero não ter passado do meu tempo. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui, e qualquer dúvida, debate, a gente pode fazer em seguida. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio Battaglia.